O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 27 de janeiro. Ataque a tiros mata 7 pessoas em sinagoga em Jerusalém. Pois é, foi aquela notícia durante a gravação do último programa que a gente comentou, tá? O número de mortos subiu para 8, porque inclui, né, agora o terrorista, chamava-se Kairi Alkan, tá? Ainda, nesse momento, não tivemos nenhum grupo que tenha reivindicado, né, o ataque, embora outros grupos, né, comentaram e louvaram o ataque. Tá? Ele tinha 21 anos de idade e 2 dias antes, tá, um primo dele, de 18 anos, foi morto por soldados israelenses. Tá? Quando esse primo supostamente teria ameaçado os policiais, não eram nem soldados, os policiais israelenses, com uma arma de brinquedo. Tá? E o avô dele, tá, foi morto em 1998, tá, por um colono israelense que era integrante de um grupo carranista, justamente o antigo partido CAC. Né? Então, assim, eu tô falando isso para mostrar primeiro o ciclo, né? Eu sei que é um chavão, vira um clichê, né? O ciclo de violência. E dentre uma das pessoas mortas, tá, estava uma mulher que era cidadã ucraniana também. Tá? Inclusive, o governo ucraniano depois soltou uma nota de pesar, e enfim. Também tivemos outras 3 pessoas que ficaram feridas, e vamos lembrar, no último dia 27, foi o Dia Internacional da Memória do Holocausto. Né? Não sei se isso entrou nos cálculos do terrorista, ou se foi uma ação, né, como disse, motivada pelo fato de que o primo dele foi morto 2 dias antes, porém ainda tem esse agravante, né, para esse atentado numa sinagoga, justamente nesse dia, que deixou 7 pessoas mortas. Tá? O governo Netanyahu, lembrando que o atual governo israelense é o governo mais religioso da história de Israel, afirmou que buscaria revogar os direitos de cidadania e de residência da família, né, do terrorista, e eventualmente a deportação. Né? Lembrando que muitos casos assim, a moradia, a casa do terrorista ou criminoso, dependendo de como for enquadrado, ela é derrubada. Tá? A gente mencionou que diversos grupos, né, celebraram ou elogiaram o atentado. Né? Nós tivemos, inclusive, uma celebração em Gaza mesmo, uma celebração com fogos de artifício até, né? O que, convenhamos, é completamente deplorável. Então, apenas complementando, né, a notícia do evento que ocorreu durante a última gravação, e a gente, né, enfim, naquele momento ainda não tinha tantas informações. E ainda, né, em decorrência do ataque, extremistas israelenses atacaram um restaurante armênio em Jerusalém, chamado Tabun Wine Bar, e segundo o proprietário do estabelecimento, o Miran Grigorian, ele disse que esses extremistas pararam em frente ao restaurante e começaram a gritar morte aos cristãos e morte aos árabes. Lembrando que os armênios são só cristãos, não são árabes. Também gritaram vários insultos e começaram a derrubar mesas e cadeiras que estavam na parte de fora do estabelecimento. Segundo, novamente, o proprietário, essa não é a primeira vez que extremistas se comportam assim.
e que residentes não judeus são atacados sistematicamente. A gente já até falou algumas vezes aqui das relações Israel-Armênia, como elas são paradoxais, né? Porque Israel valoriza muito suas relações com o Azerbaijão, que foi um dos primeiros países de maioria muçulmana a reconhecer Israel. É um país que tem uma grande comunidade judaica, é um país que compra muito armamento israelense e, a partir do Azerbaijão, Israel realiza operações de inteligência visando o Irã, enquanto as relações Armênia e Israel sempre foram muito frias, né? Quando, teoricamente, fariam muito sentido elas serem muito mais intensas, muito mais prósperas, especialmente considerando que são duas nações que sobreviveram a tentativas de genocídio, né? Os armênios em 1915 e os judeus durante o nazismo, né? Basicamente, a gente pode colocar ali de 33 a 45, vai? Então é bem triste essa notícia que você trouxe de um ataque a um restaurante armênio ainda por cima. No dia 29 de janeiro, domingo, tivemos outro palestino que foi morto por policiais israelenses. Ele tinha, na Cisjordânia no caso, ele tinha 18 anos de idade e, segundo as forças de segurança israelenses, ele estava armado com uma pistola perto do assentamento de Kedumim, tá? Falando também agora de notícias externas, né, de Israel, o Chad, né, abriu sua embaixada em Israel, né, inclusive com uma prevista visita do presidente do Chad, o Mahamat Deby. O Chad normalizou as relações com Israel em 2018, né, ali no contexto ainda no governo Donald Trump e também com aquela, né, com incentivos do governo dos Estados Unidos e uma ofensiva diplomática israelense, né, para expandir o seu reconhecimento. Lembrando que o Chad é um país que tem o árabe como idioma oficial, embora não seja um país árabe, né, um país arabizado, às vezes, como se fala, e o Islã é a religião da maioria, embora nós tenhamos uma parcela considerável do país que seja cristã. Também nesse sentido de normalização de relações, a junta militar do Sudão, né, que assumiu o poder desde o golpe de 2021, também disse que vai continuar, né, o processo de normalização de relações com uma visita do ministro de Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, a Khartoum, né? Ele está em Khartoum, nesse momento, Khartoum, capital do Sudão. O Sudão, que começou sua normalização com Israel também no período Trump, incluindo aquela medida que a gente criticou bastante aqui, né? Que o Sudão teve que pagar, né, para o governo dos Estados Unidos indenizações pelos ataques às embaixadas dos Estados Unidos na África em 1998, como parte do processo de normalização de relações. Tá? E aí, duas notícias de ontem, dia 2 de fevereiro, envolvendo Israel. Uma delas é que Israel realizou ataques aéreos contra a faixa de Gaza, afirmando que teria atingido alvos ligados à Jihad Islâmica Palestina, e também o procurador-geral de Israel, tá, o Gali Baharav Miara, afirmou que o plano de reforma do judiciário do executivo, né, do governo Netanyahu, pode dar ao governo poder ilimitado, tá? Que é uma receita para danificar, para prejudicar os direitos humanos e a boa governança, e que o governo Netanyahu deveria abandonar esse projeto. Notícia do último domingo, dia 19 de janeiro. Ataque aéreo teria atingido comboio iraniano na fronteira sírio-iraquiana. Por que eu teria, né, na manchete que o Matias nos trouxe? O que a gente sabe? Caminhões na fronteira Iraque e Síria foram atacados pelo ar. Tá? Temos imagens, tá, no ponto de travessia de Al-Qalm. Por que eu teria, então? Primeiro,
a gente não sabe direito da onde seriam os caminhões. E segundo, a gente não sabe direito quem atacou. Porém, a rede Al-Arábia, que vamos lembrar, é uma rede ligada indiretamente ao governo saudita. Eu digo indiretamente porque ela não é, assim, ela não é emissora estatal, mas ela é de integrantes da família real saudita e recebe dinheiro do que seria o governo saudita. Eu digo do que seria porque o governo saudita e a família real saudita se confundem, né? Mas segundo a Al-Arábia, eram caminhões de origem iraniana, tá? Que estariam, era um comboio de quase 30 caminhões, que estaria levando equipamentos, tá? Não clarificam qual tipo de equipamento, para a Síria, muito provavelmente para grupos armados, para milícias sírias próximas do Irã, aliadas do Irã. E que foram ataques aéreos realizados por aviões, ou seja, né, podem ter sido ataques aéreos israelenses a caminhões direcionados ao Hezbollah, tá? Podem, não dá para garantir, não dá para afirmar, tá? Embora a gente já tenha tido episódios similares como esses, em que comandantes israelenses confirmaram as ações de Israel. Né? Para dar um exemplo, no início de novembro nós tivemos um ataque nessa mesma ponto de travessia, e na época o então chefe das Forças Armadas israelenses, né, das Forças de Defesa de Israel, o Aviv Kohavi, confirmou que tinha sido um ataque aéreo israelense. Tá? Então tem essa possibilidade. No Irã, tivemos um terremoto na escala de 5.9 na escala Richter, na região de Khoi, que deixou 3 pessoas mortas. Também no Irã, né, a gente vai passar por algumas só notícias iranianas aqui, né? Mas o casal formado pela Asiaz Hagigi, de 21 anos, e seu noivo, o Amir Mohammad Ahmadi, de 22 anos, eles foram condenados a 10 anos e 6 meses de prisão por terem feito uma dança, né, romântica em frente à Torre Azad, em Teherã, um vídeo que viralizou, né, durante os protestos. Tá? E assim, quando eu falo que eles dançaram, não é que eles dançaram um funk proibidão, sabe? É praticamente uma valsa o que eles fizeram, mas eles foram condenados, né? Dança de casal... complicado, viu? Pois é, eles foram condenados a 10 anos de prisão por corrupção na terra, né, que é corrupção moral, digamos assim, prostituição em público e intenção de pôr em risco a segurança nacional, né, com o detalhe de que a mulher do vídeo não está com os cabelos cobertos. Tá? E no noroeste da Síria, nós tivemos um ataque que foi reivindicado pelo Tahrir al-Sham, né, que é a antiga Al-Qaeda na Síria, né, que deixou 11 pessoas mortas, tá? Como disse, no noroeste da Síria. Notícia da terça-feira passada, dia 31 de janeiro. Sobe para 100 o número de mortos em atentado à mesquita no Paquistão. Pois é, infelizmente continuamos com algumas notícias violentas, né, desse nosso mundão. Nós tivemos um ataque contra uma mesquita em Peshawar, né, que é uma das maiores cidades do Paquistão, né, uma cidade próxima mais ou menos próxima da fronteira com a Índia, né, inclusive, que deixou 101 pessoas mortas, mais de 200 pessoas feridas, e o ataque foi reivindicado pelo grupo Jamaat-ul-Ahrar, que é um grupo que é uma cisão local do Talibã paquistanês. Tá? A maioria dos mortos eram policiais, tá? Porque a mesquita que foi alvo, né? Ela fica dentro de um complexo de uma base policial na região. Tá? As investigações mostraram que o terrorista, que foi um homem-bomba, tá? Foi um homem suicida, né? Ele estava com uniforme policial e ele passou, meu caro Matias, por pelo menos
3 pontos de verificação onde ele deveria ter sido parado e sido obrigado a se identificar. E não ocorreu isso. Não sei se por conta do uniforme, né? Enfim, né? As autoridades paquistanesas estão investigando, né? Então, ele conseguiu entrar na mesquita dentro do complexo policial, uniformizado como policial, e detonar a bomba. Entre 300 a 400 policiais estavam na mesquita na hora, né, que era uma hora de oração. O ataque foi realizado no horário local por volta das 13h30, tá? E 90% dos mortos foram policiais em Peshawar, tá? Também no Paquistão, tivemos um acidente de um barco na barragem de Tanda, tá? Que fica no distrito de Kohat, e o barco virou, né? E pelo menos 51 crianças faleceram, tá? Porque era uma espécie de tour escolar, né? Com crianças das escolas das vilas de Mir Bakshel e Sulaiman Talab, tá? Então, assim, uma notícia muito triste, muito pesada vindo do Afeganistão. Na Índia, meu caro Matias, nós temos 3 notícias. 2 caças da Força Aérea Indiana, um Sukhoi 30 e um Mirage 2000, colidiram no ar, tá? Eles estavam na base aérea de Gwalior no último fim de semana, tá? Um dos pilotos foi localizado ferido, tá? Outro piloto foi localizado aparentemente bem, porém o terceiro piloto está desaparecido, tá? No caso, o Sukhoi 30 era biplace e o Mirage 2000 tinha um piloto só. 2 foram localizados, um ferido, e o terceiro está desaparecido, tá? Outra notícia da Índia é que as empresas do grupo Adani foram retiradas da listagem da Bolsa de Valores, tá? Depois de perderem mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado na última semana, devido a diversas denúncias de fraude fiscal, de supervalorização, enfim, a gente fez o comentário no programa passado, é o escândalo da Americanas da Índia, sabe? Um conglomerado enorme de empresas, com um grande bilionário famoso nacionalmente como proprietário, e que uma série de denúncias de maquiagem fiscal, de maquiagem contábil, de fraude e todo tipo de coisa, levou a um colapso financeiro. E olha só que curioso, meu caro Matias, um dos integrantes da board da Elara Capital, né, que é o nome do conglomerado, né, do senhor Adani, é o Joe Johnson, o irmão mais novo do Boris Johnson, né? Ele que se tornou Lord Johnson em 2000, quando o irmão dele era primeiro-ministro, inclusive. 2020, desculpa, 2020. Comi um 2 aqui. Quando o irmão dele era primeiro-ministro, né? Olha só. Pois é, então assim, é curioso, os laços familiares, né? A família é o que move o mundo. E ali ainda na Ásia não Pacífico, né? Ficou ótima essa definição geográfica, né? No Uzbequistão, 22 pessoas foram condenadas à prisão pelos protestos que aconteceram, né, no ano passado na região do Carapalquistão. A gente fez um programa em que os protestos no Uzbequistão foram o tema principal, né? Obviamente, Felipe, vocês entendem do Carapalquistão? Não, a gente estudou para fazer aquele programa na época, estudamos razoavelmente, né, para trazer as informações para vocês e também para nossa própria também educação e formação. E, né, naquela ocasião nós tivemos diversos protestos, né? Lembrando, qual a origem desses protestos? O governo do Uzbequistão queria retirar a autonomia regional da província do Carapalquistão. Tivemos diversos protestos que deixaram 21 pessoas mortas, outras várias pessoas foram detidas, e aí agora, nessa última semana, 22 pessoas tiveram as suas sentenças anunciadas,
tá? Com pessoas pegando de 5 a 26 anos de cana. Também na terça-feira passada, só que no Líbano, o país desvalorizou a taxa de câmbio oficial em 90%. Isso, agora a nova taxa de câmbio oficial vai ser de 15 mil libras libanesas para $1, tá? Foi a primeira vez que o Líbano desvalorizou sua moeda nos últimos 25 anos, tá? Ela, né, foi desvalorizada em 90%, só que essa é a desvalorização oficial. Na valorização real, na taxa de câmbio paralela, tá? A libra libanesa está valendo ainda menos, tá, gente? Então, assim, o que o banco tentou fazer foi trazer, né, a cotação real, a cotação oficial, melhor dizendo, para mais próxima da realidade. Mas, na realidade, a cotação paralela, né, está na casa das 60 mil libras para $1. Tá? Então, assim, foi um anúncio oficial, lembrando assim, que o Líbano está numa crise econômica absurda, numa crise política gigantesca. O Líbano, daqui a pouco, né, vai... Enfim, o Líbano está traçando um caminho, né, rumo a ser declarado um failed state em algum momento, devido a essa crise econômica, essa intensa crise política, questão sectária, questão de grupos armados, e grupos que são basicamente Estado dentro do Estado, como o próprio Hezbollah, que a gente já mencionou nesse programa. A gente teve recentemente, né, aqueles episódios de pessoas desesperadas tomando bancos, né, pessoas em bancos como reféns, para poderem acessar suas próprias poupanças, né? Então, essa é mais uma medida nesse caminho. E ainda no Mediterrâneo, meu caro Matias, né, tivemos o segundo... Conexão Fenícia aqui, né? Nossa, boa, Conexão Fenícia. Né? Do Líbano a gente vai para Tunísia, onde tivemos o segundo turno das eleições parlamentares, em que novamente pouco mais de 11% do eleitorado compareceu, mantendo a política de boicote às eleições e ao regime autoritário do presidente Kais Saied, né? Então, basicamente todo, né, o parlamento vai ser formado pelo movimento 25 de julho, né, que é o partido pró-Saied, né, embora grupos de oposição também tenham conquistado diversos assentos, mas vamos ver aí como é que vai ser a representatividade, a legitimidade desse parlamento com esse amplo boicote. Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 31 de janeiro. Papa Francisco diz: tirem as mãos da África na República Democrática do Congo. O Papa Francisco, né, falou perante uma multidão em Kinshasa, da República Democrática do Congo. Hoje ele seguiu para Juba, no Sudão do Sul, né, e ele denunciou, né, o que ele chama de colonialismo econômico, atacou a comunidade internacional por ter se resignado em relação à violência que assola a República Democrática do Congo. Disse: tirem as mãos da República Democrática do Congo, tirem as mãos da África, parem de asfixiar a África. Ela não é uma mina ou um terreno a ser explorado, é a protagonista de seu destino. É uma fala bonita, razoável, enfim. Né? Falando assim, parece o Che Guevara falando. Para ficar em outro argentino. Lembrando que a Segunda Guerra do Congo terminou há 20 anos, né, de maneira oficial, mas a gente ainda vê, né, efeitos colaterais do conflito, né, que a gente sempre repercute aqui no programa. E segundo algumas estimativas, né, tinham cerca de 1 milhão de fiéis em Kinshasa, né, para ouvi-lo falar.
E a última visita papal ao país foi em 1985, durante o papado de João Paulo II. E a República Democrática do Congo, que é um país de maioria cristã, principalmente católicos romanos. Isso. Consequência, um legado franco-belga, né, digamos assim. Enfim. E que estava previsto também, né, a visita do Papa Francisco à região do Kivu, mas justamente por questões de segurança essa visita foi abortada, né? Lembrando que é a região leste do país onde justamente os conflitos são mais acentuados e Kinshasa fica ao ocidente, né, próximo justamente do delta do Rio Congo. Pito, né, ele chegou hoje no Sudão do Sul. E ainda no Congo, né, rebeldes do M23, que é o grupo apoiado por Ruanda, né, tomaram a cidade de Kitshanga, né, que fica justamente no leste, né, que você mencionou. O exército congolês confirmou a retirada da região, dizendo que foi um movimento tático para evitar mortes de civis com combates urbanos. E em Burkina Faso, um ataque armado deixou 15 soldados e 13 civis mortos em Falaguntu, que fica no norte do país, perto da fronteira com o Níger. Também na terça-feira passada, só que na Namíbia, a caça ilegal de rinocerontes aumentou 93%. Isso em comparação, né, com os dados de 2021. Segundo as autoridades da Namíbia, 87 rinocerontes foram mortos em 2022, em comparação com 45 em 2021. Então veja que mesmo na pandemia, né, 45 rinocerontes, um bicho inocente que está lá no canto dele, tá? Não tem rinoceronte andando por aí matando gente, tá? Foram mortos, e aí no pós-pandemia vai um monte de babaca, rico, né? Fala, faz tempo que eu não viajo para caça, vou fazer um safari de caçar e tal, e 87 bichinhos morreram esse ano, né? Então assim, aqui no Xadrez Herbal nós temos algumas pautas que são inegociáveis. Uma delas é achar a caça dita esportiva uma completa babaquice, né? E enfim, e é isso, e na mão ninguém quer, né? E ainda na parte mais ao sul do continente africano, tivemos um ciclone que atingiu Madagascar, o ciclone Cheseno, que deixou pelo menos 33 pessoas mortas e 20 pessoas desaparecidas, tá, na ilha de Madagascar, infelizmente. Além disso, 34 mil pessoas ficaram desabrigadas. Abrindo o mês de fevereiro, notícia de ontem, quinta-feira, dia 2. Comunidades nigerianas entram com pedido de indenização contra a Shell em tribunal do Reino Unido. Duas cidades, Ogali e Bili, que ficam no delta do rio Níger, somando cerca de 14 mil pessoas, entraram com uma ação conjunta, né, contra a Shell, afirmando que a poluição causada pela empresa devastou o seu modo de vida, as suas fontes de água e também suas fontes de alimentos, já que são comunidades de pescadores. Tá? Eles solicitam, né, eles demandam, né, exigem a limpeza das águas e a compensação pela destruição do seu modo de vida. Tá? Lembrando que a empresa registrou lucro de quase 40 bilhões de dólares. Noticiamos nesta edição mesmo. Pois é. Né? Então, aí, essas duas comunidades no delta do rio Níger, né, entraram com essa ação conjunta no tribunal do Reino Unido. Lembrando que a Shell opera na Nigéria tem praticamente desde antes da Segunda Guerra Mundial, já dá uns 80 anos. Tá? Então, boa parte desses lucros, né, tem ligação direta com a Nigéria. E também na Nigéria, um ataque a uma delegacia, tá, na região central, em Kano, deixou pelo menos 8 pessoas mortas, incluindo um chefe de polícia. Né, lembrando que agora, no dia 25 de fevereiro, teremos eleições gerais na Nigéria.
Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Ainda no continente africano, enviado russo diz que 1.890 instrutores militares estão na República Centro-Africana. Esse segundo bloco do Giro de Notícias foi um giro totalmente africano, né? Um abraço para os nossos amigos do Ponta de Lança. E o embaixador na República Centro-Africana, o Alexander Bikantov, ele disse que o país tem, né, quase 1.900 instrutores militares no país, né, cooperando com as autoridades e as Forças Armadas. A questão é que boa parte desses instrutores militares, né, são ligados ao grupo Wagner, né, o grupo mercenário russo. Lembrando que a República Centro-Africana, embora seja, né, um dos países mais pobres do mundo, também tem um subsolo, né, extremamente riquíssimo, né, especialmente em ouro. Tá? Então, uma coisa certamente está ligada à outra, e as forças russas cooperam com o governo da República Centro-Africana contra rebeldes e grupos de banditismo no país.